Outro dia eu falando com o presidente Jair Bolsonaro, com quem nas entrevistas que eu tenho eu procuro ser o mais franco possível, eu disse, ministro, o senhor vai me desculpar, mas eu não gosto mesmo do ministro Paulo Guedes, da forma dele agir, porque ele é um ministro que, e eu estou dizendo isso para o senhor, o senhor e ele tem que ser par e liga, né? Não pode ser diferente, do mesmo governo e tal, ninguém quer trairagem aqui. Mas do mesmo jeito que eu falei para o Bolsonaro, estou dizendo para o senhor, eu não gosto do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes acha que é ministro dos Estados Unidos, da China, das grandes economias do mundo. E o Brasil é um país pobre. Eu falei para o presidente Bolsonaro, falei, presidente, eu acho que o senhor devia seguir a cabeça do ministro Onix lá atrás, aquela história do auxílio emergencial. Não é hora de acabar com o auxílio emergencial. Eu deixei bem claro isso para ele. Falei com todas as letras que eu estou falando agora. Eu falei para o presidente da República, se eu fosse o senhor, pelo menos os trezentão eu deixava. Essa é a minha opinião. Né? Do mesmo jeito que ele é um cara franco, o senhor é um cara franco, eu também sou um cara franco, é a minha opinião. Ah, não tem dinheiro? Sei lá, vai buscar, pô. Tira dinheiro de político, de sei lá de quem, onde vai tirar, mas tem que buscar a possibilidade de estender o auxílio emergencial. O senhor tem uma reunião hoje com o ministro Paulo Guedes, né? Quando o senhor aparecia na televisão, os caras quase choravam, porque, pô, vem lá meu lote do auxílio emergencial. Isso ajudou pra caramba. Mas muito. E agora ajudaria mais, porque a gente está numa fase mais do que crítica. Ah, mas a vacina está chegando. Vacina é de 6 meses a 1 ano para começar a funcionar. Até lá, não vai ter gente para vacinar, vai morrer de fome. Não vê o colchão duro a quase R$ 28. Contra filé, então, nem se fala. Contra filé, pobre só vê naquelas propagandas de televisão e tal. Então, ministro, bom dia. É um prazer falar com o senhor. A gente teve a oportunidade de conviver esse ano todo difícil com ótimas notícias que o senhor trazia sobre o auxílio emergencial. Isso foi muito legal. O senhor aparecia, os caras faziam que nem um pastor quando aparece na televisão, botavam um copo d'água em cima da mesa ou em cima da televisão, porque era a mesma coisa. Vem lá, notícia de auxílio emergencial, notícia boa. Mesma coisa. Quando o pastor aparece na televisão, o cara vai lá e bota um copo d'água. Opa, vamos rezar. Vamos rezar para que melhore. Ministro, nós podemos rezar para que essa reunião do senhor com o Paulo Guedes resulte em alguma coisa próximo de um auxílio emergencial, o mínimo que seja, para o povo brasileiro. Bom dia. É um prazer falar com o senhor. Eu conversei com o senhor durante muito tempo também. O senhor foi acometido de Covid, passou maus bocados, mas sempre trabalhando. Bom dia, um prazer revê-lo. Espero que esteja bem, a família bem também. Meu querido amigo da Atena, a alegria minha de poder voltar, a conversar contigo. O governo Bolsonaro, como sempre, ao longo desses 2 anos, a gente está trabalhando em silêncio, com muita dedicação, para buscar todas as alternativas possíveis para dar à sociedade brasileira a melhor condição, seja ela no enfrentamento direto da pandemia através da vacinação. O Brasil, em pouco mais de 8 dias, já escalou e já está hoje, dentre as 10 maiores países, e entre os 10 maiores em volume de vacinação, quer do ponto de vista numérico, e também do ponto de vista proporcional. O Brasil faz um esforço para logo, e o nosso objetivo é em torno lá de maio, junho, a gente já ter aí aqueles 70 milhões de pessoas vacinadas, que, vamos dizer assim, aquele número que nos dá a tranquilidade, e a segurança de que nós vamos ter uma alta imunidade, na população brasileira. Então, o ministro Pazuello faz um extraordinário trabalho, é um homem sério, um homem dedicado, um homem que tem não dormido nas últimas semanas em busca de soluções aí para o nosso país. Por outro lado, nós aqui, e também conversando com a economia, a gente vem buscando as alternativas. Eu havia comentado contigo ainda no mês de dezembro, no programa da televisão, de que nós estamos aprontando a nova formatação do Bolsa Família,
né? Nós estamos cuidando para que esse novo Bolsa Família ele proteja ainda mais, né, os mais vulneráveis. Nós temos a introdução do mérito nesse programa, através do mérito esportivo para as crianças e do mérito também no conhecimento, né, numa parceria com a Secretaria Nacional do Esporte, através dos Jogos Estudantis Brasileiros e através de uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, o MCTI, nas Olimpíadas do Conhecimento, bem como um programa que vai dar condição de empregabilidade aí a milhares e milhares de pessoas no Brasil. Eu espero que a gente já possa anunciar na próxima semana, né? Está na fase final de análise e avaliação na Casa Civil. O Bolsa vai ser ampliado e melhorado, não é? Isso. O Bolsa vai ser ampliado e melhorado. Atender, vai ser reajustado? Sim, ele vai atender mais de 14 milhões e 300 mil famílias, que é um número que será atendido no mês de fevereiro. É o maior número da história do programa, nunca teve um número tão grande de famílias atendidas. Lembrar que lá em abril do ano passado a gente trouxe mais 1 milhão e 200 mil famílias para o Bolsa, né? Então nós estamos ampliando agora para 14 milhões e 300, e eu acredito que a gente vai ainda oferecer um número maior, né, para março. Nós estamos nos cálculos aqui, porque nós temos um orçamento que tem lá suas limitações. Eu espero que para março a gente já consiga corrigir também uma distorção que é histórica no programa. Nós temos em torno de 55 milhões de famílias que recebem em torno de R$80, então a gente vai corrigir isso, né? Isso foi corrigido durante o auxílio emergencial, mas agora a gente quer corrigir dentro do programa. Isso é uma distorção que o programa tinha, uma herança que nós recebemos lá de trás, né? E ao lado disso está cada vez mais se consolidando, né, o microcrédito digital produtivo, que vai de maneira simplificada, muito parecido com o que foi o aplicativo do auxílio emergencial, poder atender aí o nosso objetivo é poder fazer chegar a 20 milhões de brasileiros e brasileiras, que são aqueles que a gente chama de invisíveis ou informais, um microcrédito rápido, simplificado. As pessoas poderão buscar aí um valor que a gente está trabalhando para que seja até R$1.000, com 4 meses de carência e 20 meses para pagar, que vai permitir que as pessoas possam retomar suas atividades econômicas, ou comprando os materiais, os ingredientes para produzir alguma coisa, que pode ser de um bolo, uma torta, uma quentinha, um café, um sanduíche, né, que as pessoas vendem, ou, por outro lado, né, aqueles que, por exemplo, cortam grama, prestam um serviço que precisa de alguma máquina de carpintaria ou coisa do gênero. Então, nós estamos trabalhando nessas duas grandes linhas. Elas atenderão, de um lado, algo em torno de 20 milhões de pessoas serão recebedoras através do Bolsa Família, e nós queremos, com o microcrédito produtivo digital, num primeiro momento e nos primeiros 60 dias, atingir um número próximo de 20 milhões de pessoas, num processo bastante rápido. Ele está na fase final da sua consolidação, os textos estão prontos, isso fará parte da minha conversa hoje com o ministro Paulo Guedes, e nós estamos falando aí de uma cobertura que a gente espera que já inicie para o mês de fevereiro e março, com em torno de 40 milhões de brasileiros recebendo esse apoio. Em relação a outras medidas, nós também estamos estudando, mas ainda a gente não pode ainda falar. Eu estou comentando o microcrédito produtivo digital e o Bolsa Família, porque são assuntos que a gente já vem tratando. Nós já apresentamos ao presidente, nós já conversamos com o Banco Central, nós já conversamos com a Caixa Federal, com o Ministério da Economia, com o Banco do Brasil, com o SEBRAE, né? Porque quando a gente fala de microcrédito produtivo digital, a gente precisa ter claro de que não apenas o recurso deve ser alcançado àqueles que querem produzir, mas é necessário ter um suporte técnico para que eles possam melhorar e qualificar a sua ação produtiva. Então, tudo isso está sendo trabalhado. A gente está quietinho aqui trabalhando nisso.
E estamos Posso aguardando apartear? aí a próxima semana que o presidente nos dê o ok para a gente poder liberar tudo isso. Aqui tem um caipira entrevistando um gaúcho inteligente. Entrevistar gaúcho inteligente é uma dificuldade completa. O senhor não respondeu a pergunta que eu fiz. O senhor respondeu a primeira parte da pergunta, mas respondeu em parte a pergunta. Por isso que eu não gosto de entrevistar gente inteligente. Porque Atena, aquela história, eu gosto muito não de tem ti. sujeito que é bom entrevistador, tem cara que dá boas entrevistas. A pessoa, quando quer falar, fala. Quando não quer, o cara vai te levando para um lado que você esquece o que você perguntou. Mas eu costumo, como caipira, aquele caipira que vai assim, olha, eu acho que vai chover, mas não vai chover não. A outra parte da pergunta, que o senhor disse, ó, uma parte é essa aqui do Bolsa Família. A outra parte da pergunta seria sobre o auxílio emergencial, que parece o Paulo Guedes está um pouco mais acessível a essa tese, até falou, se não der certo a vacinação, o auxílio emergencial surgiria. Mas para esperar um ano para dar certo a vacinação, pra você ter uma ideia, os caras falam de dificuldade de vacinar no Brasil. Hoje acabou a vacina, sabe onde? Em Nova York. A Big Apple, a maior cidade conceitual do mundo. Acabou a vacina, não tem vacina em Nova York. O prefeito está desesperado, não tem vacina em Nova York. Então, não é o Brasil que está com dificuldade de vacina, é o mundo. A Pfizer-BioNTech está sendo quase processada porque ela não consegue entregar as vacinas para a Itália, por exemplo. Então, dificuldade de vacina. Então, se a gente esperar a vacina aqui para dar auxílio emergencial, os caras vão morrer de fome, não vai ter gente para vacinar. Então, a segunda parte da pergunta é direta e objetiva, é do caipira para o gaúcho inteligente. Vai ser estudada a possibilidade de pelo menos um auxílio emergencial, mínimo que seja, da prorrogação desse auxílio emergencial? Isso vai ser estudado? Vai ser tema da reunião de hoje? Datena, nós temos uma dificuldade muito grande. No ano passado, o governo brasileiro, no auxílio emergencial, nós acompanhamos aqui quase para e passo, né? Nós conversamos quase todas as semanas. Nós chegamos a 312 bilhões de reais, que foram muito importantes. Tu tem razão, eu tenho sensibilidade para isso, eu reconheço, né? Foi muito importante, né, para as famílias, para as pessoas. Nós temos, além disso, nós tivemos mais de 450 bilhões que foram para a saúde, para equipamento, para medicamento, para compra de vacina, ou seja, um volume também de recursos fantásticos. Tudo isso acaba impactando a tal dívida brasileira e a tal equilíbrio fiscal brasileiro. Então, nós trabalhamos teto, né? com... Não, nós temos a lei do teto, mas para além da lei do teto, a gente tem que ter o equilíbrio fiscal. Né? Corre o risco da pedalada fiscal que derrubou a Dilma. Mais ou menos isso. Não, isso a gente nunca vai fazer. Né? Esse é um governo sério e que não recorre de nenhum subterfúgio. O que ocorre agora é que nós estamos buscando alternativas, como eu expliquei, do microcrédito produtivo digital, porque aí nós estamos trabalhando em dar condição a que aqueles que estão retornando às atividades, as cidades voltaram à sua atividade, eles possam ter condição de poder ter a mercadoria para vender, para se movimentar, para poder alimentar já é sua uma família. Forma de ajuda considerável. É claro que é uma forma de ajuda considerável, é considerável. Mas eu vou repetir a pergunta curta e grossa. Há perspectiva de, no horizonte de pouco tempo, ter pelo menos alguma coisa de auxílio emergencial, mesmo que seja temporário, por 2, 3 meses, porque nós já estamos conseguindo a vacina está chegando aí, a situação vai melhorar, o povo está entendendo a situação do Brasil. Enfim, uma hora esse negócio acaba, o negócio não vai continuar a vida inteira. Vai continuar entre a gente durante muito tempo, mas vai ser menos letal, né? Inclusive para a economia. Casos estão diminuindo nos Estados Unidos de uma maneira assustadora. Os Estados Unidos chegaram ao ápice de mais de 250 mil contaminados num dia
né? Pessoas internadas batendo recorde e mortos. Passamos de 100 milhões de mortos no mundo, de 2 milhões de mortos no mundo. Mas eu estou perguntando para o Barão, faz 200 anos, por que é que, e o Barão perguntando para os cientistas, por que é que os casos estão reduzindo de uma hora para outra nos Estados Unidos? Estão reduzindo muito, e não é por causa da vacina. A vacina mal aplicada nos Estados Unidos, mesmo que fosse bem aplicada, o resultado é de 6 meses a 1 ano. Então esse bicho, de alguma forma, está regredindo. Eu acho que daqui a pouco, pela percepção que eu tenho de ouvir os cientistas, acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter notícia melhor desse bicho por si só. Porque é um processo viral que se repete. O senhor tem conhecimento médico, sabe disso. O vírus ele vai. O vírus da gripe espanhola sumiu, sem mais nem menos, sem ciência, sem nada. Ele desapareceu. Eu estou torcendo para isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas alguns indícios, quando o cara não consegue te responder, que eu pergunto, por que os casos baixaram tanto? Por que as internações baixaram tanto? Não é? Aí o cientista não consegue responder. E nessa não resposta é que eu acredito que haja alguma coisa positiva. Mas o senhor continua não respondendo e eu vou perguntar de novo. Existe a possibilidade do auxílio emergencial, nem que temporário, e nem que de R$300, ou sei lá, quanto mínimo, para a população brasileira num curto prazo, ministro? Datena, nós dependemos aqui do Ministério da Cidadania, né, dos recursos e dos cálculos que são trabalhados e feitos no Ministério da Economia, né? A gente tem, e já mostramos isso no ano passado, todas as condições de poder fazer o atendimento que nos for determinado. Acho que é muito importante ter claro de que ainda nesse mês, essa semana está sendo autorizado para 3.600.000 pessoas o saque e a transferência de recursos daqueles nascidos em dezembro, né? Lembra que a gente veio pagando, tiveram é o resíduo, né? Feitos em dezembro, e no mês de janeiro agora as pessoas podem sacar e utilizar o recurso. Do jeito em que nós concluímos com 9 meses de auxílio emergencial e com a retomada da atividade econômica, nós nos voltamos, num primeiro momento, para os ultra vulneráveis, que aí são essas pessoas que estão no Bolsa Família. Nós estratificamos. O que aconteceu lá atrás, na origem do auxílio emergencial? Era para cobrir todos que tivessem algum grau de vulnerabilidade, correto? E nós fomos a 69 milhões de brasileiros. Tu nos ajudou, tu nos acompanhou, muitas correções no aplicativo foram feitas de lições que nós tiramos do programa da televisão, lembra? Mais de uma atualização foram feitas por colaboração dos telespectadores lá do programa à tarde, né? Bom, mas uma vez que nós, por 9 meses, atendemos a todos que tinham algum grau de vulnerabilidade, nós, a partir do final do ano, nos focamos para o momento da transição, que é o que nós estamos vivendo agora, para proteger quem? Para proteger os ultravulneráveis. Quem são os ultravulneráveis no Brasil? São os 69 milhões que nós atendemos? Não. São os 20 milhões que recebem hoje, com 14.300.000 famílias no bolso, que são os ultra vulneráveis, são aqueles realmente que aqueles R$191 que o Bolsa paga hoje de ticket médio fazem diferença na vida das pessoas. E, por outro lado, nós criamos uma alternativa que não mexe no orçamento da União, que não impacta em fura-teto, em nada assemelhado a isso, que é o microcrédito produtivo digital, que poderá atender em 60 dias mais 20 milhões de pessoas, que são os invisíveis, que são menos vulneráveis que as famílias que estão no Bolsa Família, mas que têm algum grau de vulnerabilidade e precisam de ajuda. Nos falta o quê? Nos falta colocar esses dois programas para rodar, para a gente entender
já no mês de fevereiro, início do mês de março, que outra fatia da população teria necessidade de algum tipo de ajuda. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Esse é o grande problema. Nós fomos no limite, além do limite que era possível. Então, bom, o Congresso pode ter mecanismos de nos ajudar para encontrar alguma alternativa para que a gente possa, quem sabe, depois de rodar o primeiro mês do Bolsa Família, o primeiro mês que será fevereiro, se Deus quiser, eu quero ver se até 3, 4 de fevereiro o presidente nos autoriza para botar para rodar esse programa. Essa é a minha discussão com o Paulo Guedes hoje à tarde. Bota para rodar o Bolsa com a nova formatação dele. Bota para funcionar, por exemplo, uma coisa que eu não falei, vai ter um valor diferenciado para as famílias que têm criança na primeira infância. Isso nunca aconteceu no Bolsa Família. Ou seja, as famílias que tiver criança até os 5 anos de idade, elas vão ter um valor diferenciado, que é o recurso que nós criamos aqui, um novo valor, né, que nós vamos anunciar, que é para que as crianças pequenas possam ter uma melhor condição nutricional. Por quê? Porque isso impacta no desempenho da vida delas, futuras. E, por outro lado, apresenta os 2 programas, bota para rodar, a Caixa Federal começa a emprestar o dinheiro do microcrédito produtivo digital. Né? Criamos aí um fundo garantidor, pode escalar rapidamente para 10, 15, 20 milhões de pessoas. A Caixa diz ela que tem dinheiro para emprestar. Nós vamos criar um mecanismo onde as fintechs poderão ajudar, os outros bancos privados podem entrar, nós podemos ir longe com isso. Pois não é pouco dinheiro. O original vai chegar até quase a R$1.000 no empréstimo. E a pessoa tem 20 meses para pagar e 4 de carência. Quer dizer, pega o dinheiro em fevereiro ou março, ela tem março, abril, maio e junho. Que ela não precisa pagar prestação nenhuma, ela usa o dinheiro para produzir. Ela vai pagar em junho ou julho. Mas quanto que é? E juros. O juro que a gente está calculando vai pagar lá 50 e poucos reais por mês. E pegou 1.000. São 20 meses para pagar. Então, é uma Tem juros de solução... quanto desse microcrédito? Tem juros de quanto? A gente está achando que é em torno de 2%. É baixo. Né? É bem baixo. Então, é isso que nós estamos calculando. Na média geral, qual será mais ou menos o percentual de aumento para o Bolsa Família? O mais importante é a inclusão. Esse fato de descobrir quase 30 milhões de brasileiros que ninguém sabia que existia foi uma coisa assim maravilhosa. Talvez tenha sido a coisa mais fantástica, além da ajuda direta, tenha sido a coisa mais fantástica desse projeto todo. Foi descobrir quase que uma Argentina aqui que a gente não sabia que existia. Isso mesmo. Simplesmente foi uma coisa fantástica. Mas, pragmaticamente, em média, o senhor acredita que, além da inclusão e tal, o Bolsa vai ter um reajuste em média de quanto? O problema da definição do número é que ele está, nesse momento, a gente deu uma sugestão de número, que está na Casa Civil. Então, os técnicos estão validando. Por quê? Porque tem 2 coisas. Uma realidade é se nós tivermos, Datena, não é que eu não quero falar, não, eu gostaria de falar. São 2 pontos, né? Legal e financeira. Se pode pagar e se tem dinheiro para pagar. O que acontece? Nós temos um orçamento previsto para esse ano que é 34 bilhões e 850 milhões, certo? Mas o orçamento da União, ele ainda vai ser votado dentro das próximas semanas. Eu espero que até antes do Carnaval, porque não foi votado no ano passado. Né? Aí aquelas coisas aí da eleição da Câmara e do Senado aí atrapalharam a votação. Né? E o que ocorre? Ele deve ser votado. O Congresso vai nos dar a possibilidade de ter um pouco mais de recurso no bolso, porque aí sobe o valor. Por isso que eu não posso dizer que é A, porque daqui 10 dias pode ser A mais B. Então, eu me comprometo contigo de voltar, quando o presidente der o ok, eu vou explicar tudo, tintim por tintim, quanto cada pessoa vai ganhar, o que são as inovações, qual vai ser a premiação das crianças que tiverem bom desempenho nas Olimpíadas do Conhecimento.
São 17 áreas do conhecimento, vai do português, da geografia, da biologia, da história, e as crianças terão prêmios importantes para suas famílias. Tu vais ver, o valor é muito bom. Tanto o valor mensal que a criança vai receber, quanto o prêmio por ela ter tido boa classificação na etapa municipal, regional, estadual e nacional. É um programa que vai atingir mais de 20 mil crianças no Brasil, do Bolsa Família. Então, isso começa a mudar, inclusive, conceitualmente, a relação que as famílias mais carentes têm com a educação. A educação vai passar a ser, sim, para todas as famílias, facilmente compreensível de que ela é um caminho onde o filho mantido na escola, o filho que tem bom desempenho, sendo estimulado, ele vai levar aquela família a um estado de mais prosperidade. Talvez daqui 4 ou 5 anos, as famílias pobres brasileiras possam pensar igual a família pobre coreana, japonesa, taiwanesa, ou seja, que investe na educação do seu filho, que estimula a educação do seu filho, que não tira o seu filho, a sua filha da escola para botar na roça, como acontece muitas vezes em muitas regiões do interior do Brasil. É uma transformação cultural importante. Eu me comprometo, eu sou apaixonado por esse tema. Eu volto aqui assim que tiver o ok do presidente e a gente conta todos os detalhes aqui para ti e para os teus ouvintes. Já no fim da entrevista, o Garrafa, dá uma olhada aqui, porque não é o minuano que vem da entrevista, porque nós estamos entrevistando o Onyx, mas tem vento de chuva. E eu, para chuva, o cara fala assim, não vai chover, eu falo, vai. Eu sou que nem o caipira do interior. O Zé Simão diz que eu sou o Galvão Bueno das enchentes. Então, se prepara que acho que vem água aí, Garrafa. Dá uma olhada, porque água costuma ser sinônimo de problema, principalmente nas grandes cidades. Dá uma olhada aí com o CGE para a gente ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ministro, já no fim da entrevista, porque o senhor tem pauta importante, eu espero que saia boa coisa dessa reunião do senhor com o Paulo Guedes, o senhor sensibilize o Paulo Guedes. Se saísse, então, o auxílio emergencial, eu passaria até a gostar de novo do Paulo Guedes, que eu gostava do Paulo Guedes, mas depois do desempenho dele do governo, eu passei a não gostar. Eu gostava muito do Paulo Guedes, eu achava um cara legal, eu cumprimentava sempre o Paulo Guedes, sempre foi agradável comigo e eu com ele. Depois eu comecei a ficar meio pé da vida com ele, porque eu achei que ele começou a governar para banco e para rico. Aí eu fiquei meio bravo com ele. Espero que eu esteja errado e ele certo. Né? Torço pelo Brasil. Eu nunca torço para estar certo, porque normalmente eu tenho uma visão muito realista e às vezes pessimista demais. Espero que ele esteja certo. Se ele tiver, eu peço desculpas totalmente, mas por enquanto eu mantenho minha posição. Se ele der um tiquinho de auxílio emergencial hoje, eu vou dizer que o Paulo Guedes é o maior ministro da economia do mundo, você não tem a dúvida. Eu mudo minha opinião na hora, mas estou vendo que vai ser difícil. Mas a última pergunta é importante. Eu espero que a eleição da Câmara e do Senado também não atrapalhe essas tratativas todas que de novo, né, que o governo tem para ajudar o povo brasileiro. Mas a corrida eleitoral para 2022 já começou, mas começa mesmo depois de segunda-feira. O senhor é bom político, sabe disso, depois da eleição da Câmara e da eleição do Senado. Qual a perspectiva da chapa que o governo apoia, ou das chapas que o governo apoia, vencerem essas eleições? Seria importante para o presidente da República. E a chance de, começando a corrida eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, que leva tiro de todo lado, às vezes até de dentro de casa, não é? Ter o senhor de volta ao Palácio do Planalto para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, que nesse momento para ele seria fundamental. Datena, eu já comentei contigo, num outro momento, né, que eu tenho uma relação de amizade e lealdade com o presidente muito forte. Começamos juntos a sonhar a possibilidade de transformar o Brasil, né, lá em 2017. Né, e aonde o presidente me escalar, eu vou jogar. Quando eu estava na Casa Civil, ele me deu a camisa 5, porque aí tu tem que dar bico para fora, tirar a bola de dentro da área, né? E Caçapava. dar o toque.
tem que limpar a área, né? Ali é uma patrola. Dunga. Tem que ser um volantão daqueles que não deixa ninguém chegar perto. Depois ele me deu a camiseta aqui de cidadania, que aí é como assim, né? Uma ponta direita, né? Para fazer o bem, para fazer gols aí a favor das pessoas. Eu acho que a gente teve a possibilidade, tu acompanhou, nos ajudou muito, te agradeço em nome do presidente, do governo, todo o auxílio que tu nos deu através daquele contato direto de prestação de serviço com as pessoas, a contribuição que os brasileiros nos deram, né, foi fundamental para nós. A camiseta que ele me der eu vou jogar, entendeu? Porque a gente tem um objetivo, que é servir o Brasil e transformar o Brasil. Então, aonde ele julgar que eu possa ajudar mais, eu vou estar lá com a mesma alegria, com a mesma eu vou aproveitar o fim da entrevista. Eu vou aproveitar o fim da entrevista para não deixar passar essa chance. Eu sei que o senhor está apaixonado pelo serviço que o senhor prestou de ajuda ao brasileiro. Eu sei que o senhor apaixonou pelo tema, porque foi muito importante para o Brasil o auxílio emergencial. Isso é inegável, até os opositores do presidente reconhecem isso. E não é o senhor que tem que agradecer a mim, não. Eu que agradeço ao senhor e aos seus comandados, ao Barretinho, o pessoal todo. O pessoal da Caixa que trabalhou bem, à exceção de uma pessoa que falou uma bobagem. Né? Mas a todos vocês, nós devemos o agradecimento. E ao presidente da República também, que entendeu que era importante o auxílio emergencial. Isso nós temos que agradecer. Mas para não deixar passar essa oportunidade, quer dizer que existe mesmo a chance do senhor voltar ao Planalto como secretário. Seria, repito, importante para o presidente. Essa chance existe? Possibilidade existe? Tudo depende do presidente, né? Porque quem escala o time é o capitão do time, né? Aonde eu vou reafirmar, eu estou muito bem aqui, a equipe que nós montamos aqui, ela trouxe resultados muito importantes para o país. O programa de aquisição de alimentos, né, ele foi quase 3 vezes maior. Nós alimentamos, apoiando o pequeno agricultor, 12 milhões de brasileiros no ano passado. Pouca gente conhece esse programa, é o PAA. Esse programa é feito em parceria com a ministra Tereza, lá do Ministério da Cultura. Nós atendemos mais de 130 mil agricultores pobres e pequenos do Brasil e alimentamos 12 milhões de pessoas vulneráveis ou em instituições de acolhimento. Da mesma forma, o Bolsa Família, com as transformações que nós estamos fazendo, que vamos apresentar, acho que daqui uma semana, nem isso. Por outro lado, o Criança Feliz, que atende 1 milhão de crianças e que nós queremos escalar para 3 milhões de crianças ainda nesse ano, né? Então, nós temos aqui ações muito importantes e relevantes, e eu me dedico com muito amor, com muita paixão a tudo isso. Agora, a hora que o presidente me convocar, pode ter certeza que eu vou estar do lado dele, aonde quer que queira que eu esteja, porque nós somos, vamos dizer assim, irmãos de luta, de muitas lutas, e nós temos uma luta muito importante que é mudar o Brasil, e a gente, com humildade, com fé e trabalho, vem tentando fazer isso, e já mudamos muitas coisas para melhor no Brasil. Bom, a assessoria me pediu para encerrar às 11h, eu rompi 3 minutos, eu quero me desculpar com a assessoria do ministro, mas eu estou vendo que há chance, pelo menos do Bolsa, vir com boas notícias hoje à tarde, dificuldade para o auxílio emergencial, extensão do auxílio emergencial agora, e estou vendo que há uma grande chance do ministro mudar o número da camisa de novo e partir por uma nova posição depois de ter, de uma forma brilhante, cumprido a sua função de ajudar os brasileiros. Acho que ele vai ficar mais próximo do presidente nas articulações políticas, porque, eu repito, a corrida para 2022 começa segunda-feira com a eleição da Câmara e do Senado. De qualquer forma, a camisa que o senhor use, uma boa sorte e Deus ajude o Brasil. Saúde para o senhor e família. Abraço grande, ministro. Abraço da Atena, obrigado, até breve.